César, conta um pouquinho pra gente como que começou o ABC Makerspace, a história do espaço e tudo mais. Bom, a coisa de 1 ano e meio atrás, 2 anos, eu e o Alexandre, mais conhecido como Pac-Man, aquele cara ali, nós estávamos meio que batendo lata, procurando alguma coisa, e nós fundamos a nossa empresa, resolvemos fundar a nossa empresa, a Cubic Blocks. A Cubic Blocks nasceu com uma ideia de ser uma empresa que a gente realmente colocasse a nossa paixão nela, né? As coisas que a gente queria fazer. E uma das coisas que a gente queria fazer era o Makerspace, que a gente acabou chamando de ABC Makerspace. A ideia é a empresa disponibilizar um espaço para os nossos amigos, para convidados, o público em geral, o pessoal das Fatecs, vir visitar e fazer os projetos deles. Fazer as coisas, explorar, aprender sobre tecnologia, explorar a tecnologia, enfim, está sendo bem legal. Vamos dar uma olhada? Vamos. Vamos lá. Bom, aqui é a primeira sala, né? Sobe algumas bancadas. Aqui nós temos mais uma sala. O pessoal desenvolvendo, tiraram a coxinha da mesa. Tiraram a coxinha da mesa. Terça-feira é o dia da coxinha, por causa que a gente compra coxinha, faz uma vaquinha e tal, é bem divertido. Sai todo mundo um pouco mais burro. Aqui o pessoal também brincando, fazendo os projetos deles, né? No caso CNC. Que é aquela ali do meio, né? Sim, essas duas são duas CNCs que eles estão fazendo. Né? É um espaço que a gente tem para fazer qualquer experimento. Hoje está nisso, mas pode ser usado para qualquer experimento. Certo. Né? Mas aqui a gente já está entrando na área da Cubic Blocks mesmo, que é a empresa. Dessa área aqui para frente não é mais Makerspace, já é a Cubic Blocks e as nossas bancadas. A bancada do Pac-Man e a minha. Vocês podem ver que a dele é muito mais bagunçada que a minha. Mas é porque ele trabalha, eu não. É um espaço bem de maker mesmo, né? E a nossa sala de estoque, que aí não é tão importante, tem um monte de tralha. Né? Um monte de tralha, nossa coleção de computadores velhos. Que sempre tem uma utilidade, né? Pra você fazer algum projeto, dá pra você usar uma carcaça, tirar um drive de alguma coisa. Sempre tem alguma brincadeira e alguns deles são bem históricos mesmo, são bem legais. Qual que é a relação da empresa com o espaço maker, assim? Então, a ideia, e funciona muito bem, é que a empresa é uma empresa de tecnologia. O que é a Cubic Blocks? A Cubic Blocks é uma design house de hardware e software. A nossa ideia é pegar um projeto, o seu projeto, abraçar ele e seguir no seu projeto até o fim dele. Então, desde a concepção, P&D, até o produto estar na prateleira. Para isso, a gente precisa de um fluxo de ideias, de gente nova, de gente que está aprendendo novas tecnologias e que está com vontade de fazer as coisas. O Makerspace ajuda a ter esse tipo de gente com a gente. Fluxo de ideias passando aqui, esse fluxo de ideias ajudando a gente a ter uma visão diferente, porque eu e o Ale já estamos na casa dos 40, a gente faz as coisas, somos profissionais e tudo mais, mas não dá para ficar antenado em todas as tecnologias todo o tempo. E sendo que é muito melhor você compartilhar conhecimento também com o pessoal que está começando agora, que quer conhecer, né, que quer aprender também com vocês. Sim, exatamente. E aí o que acontece? O pessoal vem para o nosso espaço, faz os experimentos aqui, fica amigo da galera. Pessoas começam a se conhecer aqui, porque é um espaço muito voltado para a tecnologia, então tem essa afinidade entre as pessoas e começa a sair negócios, começa a sair novos... É uma coisa que leva a outra, na verdade, né? Sim, vira um grande caldeirão de pessoas trocando ideias e sempre sai coisas boas. Sai um monte de besteira também. Mas faz parte, é a parte divertida também, né? Mas como que funciona? Tipo, todo mundo é bem-vindo? Quem quiser conhecer o espaço, como que é? Todo mundo é bem-vindo. Nós não cobramos nada, a não ser que você queira consumir efetivamente alguma coisa, vai ser cobrado só o que você consumir. Dá um exemplo, assim, só pra ter uma noção. Se você usar uma impressora 3D, você vai consumir o filamento dela e aí você paga só o filamento. Entendi. Mas, por exemplo, a pessoa não tem uma impressora 3D, mas ela quer aprender um pouco como funciona. A gente tem ela pode usar a impressora aqui. Pode usar a impressora 3D aqui. Pode, enfim, a gente está tentando sempre ter mais... como a empresa não consegue doar o suficiente, né? A gente já tem que pagar o aluguel, pagar um monte de coisa.
Muitas coisas a gente recebe de doação. É isso que eu ia perguntar. Esses itens são disponibilizados diretamente para o Makerspace. E a gente só guarda eles, só mantém eles em bom estado. E o pessoal opera, o pessoal vem aqui para brincar. Por exemplo, as portas, as mesas que vocês viram ali, na verdade elas são portas. E são portas que a gente ganhou, que foram doadas pelo nosso amigo que está ali atrás, o Ricardo, que tem o carinhoso apelido de Overpower, porque tudo que ele faz é over. Então, eu vi, é o projeto da impressora de concreto, que imprime tudo é overpower. Casa. Nesse nível. Então assim, agora o plano para o futuro do Makerspace é fazer com que mais e mais ele se torne um pouco independente e sem ficar dependendo tanto da Cubic Blocks, mas eles vão sempre estar unidos porque a Cubic Blocks precisa do Makerspace. Eles meio que se retroalimentam, né? Isso. A gente precisa do Makerspace tanto quanto o Makerspace precisa da gente. E vira uma simbiose, isso aí. E essas doações vêm do quê? Vêm dessas parcerias que vocês têm com a empresa? Voluntários também? Pessoas que gostaram da ideia e que querem e que participam, eles se beneficiam. Os próprios usuários do Makerspace doam, outras empresas doam, como por exemplo a Vinet e outras empresas que são de repente amigos. Alguém que já passou por aqui, que trabalhou com vocês, que está numa outra empresa agora. De hardware e software que precisam que usam a gente como cliente, eles são nossos clientes. Sim. A gente desenvolve projetos e de repente o cara tem alguma coisa encostada lá e ele fala assim, olha, vocês têm o espaço de vocês aí, tem uma molecada que usa tal, se eu der esses kits aqui, vocês ficam com eles lá? E acontece bastante. Às vezes o cara funciona até com uma coisa que o cara não sabe onde enfiar, pega, não, vai ter um monte de destino. Vocês vão saber o que fazer com isso, né? Já aconteceu, mais de uma vez. Qual foi o experimento, assim, mais louco que vocês já fizeram aqui, assim? Olha... O Pac-Man, por exemplo, estava me explicando que vocês têm muito essa filosofia de produzir tudo, toda a linha aqui no Brasil, né? De pensar um produto, assim, bem... Sim, isso é mais da filosofia mesmo da Cubic Blocks, porque a gente precisa garantir que o cliente não vai ficar na mão. E você mandar alguma coisa para a China é bom quando você tem um volume realmente grande para produzir. E aí você vai trabalhar esse volume para que você sabe que vai ter uma quantidade que vai dar errado, mas você está preparado para isso. E não tem tanta importância, como você tem um volume muito grande, não tem tanta importância os prazos. O seu cliente sabe que vai levar 3 meses para essa coisa chegar. Certo. Agora, quando você está trabalhando em projetos pequenos, muito rápidos, muito dinâmicos, você não pode... e geralmente com data marcada, porque o cliente quer aquilo para um evento, quer aquilo porque ele tem que expor numa feira, quer aquilo... Ele tem um deadline. Você não pode arriscar de colocar isso na China, e aí você pode ficar preso com isso na alfândega, você pode... Às vezes o custo sai um pouco maior, né? O custo normalmente vai, em pequenas quantidades, o custo sempre vai sair maior. Porque a gente faz tudo direitinho, então a gente vai pagar todos os impostos e tudo mais. E tem imposto pro dinheiro sair, tem imposto pro item entrar, é muita coisa. Então assim, fazer aqui no Brasil acaba sendo mais lucrativo e mais rápido. Mas principalmente o melhor é ter a garantia de que o produto vai sair. E que o cliente não vai perder o prazo dele. Na verdade, o lucro, entre aspas, vem daí, né? É como se você estivesse fazendo falando de cliente, é como se você estivesse fazendo uma boa pós-venda, digamos assim, né? Sim. Na medida em que você não está deixando o cara na mão depois, caso aconteça alguma coisa. É uma empresa de projetos. Então vocês levam isso com seriedade, assim. A nossa entrega é o projeto. Se a gente não entregar o negócio funcionando, a gente falhou. Então fazer tudo aqui também seria a garantia de que vocês estão acompanhando todo o processo. Eu costumo dizer que assim, eu gosto de ter alguém para pegar pelo colarinho. E quando você fala que sai mais barato, é nesse sentido que você quer dizer, assim, né? Pelo fato de vocês acompanharem todo o processo. Então, o preço nominal da peça é sempre mais barato na China. Mas se você colocar na equação translado, imposto, o tempo que você vai gastar,
achar um fornecedor que você minimamente confie nele, enfim, todo esse trâmite, no fim a conta acaba, se não empatando, acaba ficando pior. Então, trazer para o Brasil deixa a gente, além de mais tranquilo, a conta é mais simples. Né? E você também fomenta mais, né, o desenvolvimento aqui, né? Sim, Mexer é bem mais. legal. Essa troca de conhecimento e de muita coisa que é feita aqui, né? O Brasil é bem precário em termos de indústria, mas em alguns pontos nós somos bons. Então a gente vai tratando isso. Isso também tem melhorado, né? Assim, com o movimento maker e tudo mais, esses últimos anos tem melhorado, não? Muito pouco. Ainda Tá engatinhando, mas tá evoluindo, né? Estamos longe do ideal. Muito longe mesmo. Porque o problema não é o movimento maker. Isso é legal, mas está no topo. O que a gente precisa é de educação de base. Enfim, é uma questão de investimento, de gerenciamento de dinheiro. Não existe, né? Dinheiro público. Não existe isso. É gerenciamento do imposto que a gente paga, que, enfim, né? A gente trabalha com o que tem. Mas melhorou bastante. Não! Se você pegar quando a gente começou pra hoje, melhorou. E uma coisa assim que ajudou bastante foi o Arduino, né? Sim. A criação do Arduino. Isso que eu ia falar por conta daquilo que tecnologia. o próprio Raspberry. Arduino por ser do Brasil. Tudo começou com o Arduino, e aí depois foi pro Raspberry, né? E aí o negócio descambou, e aí o movimento maker pegou força porque todo mundo tinha uma plataforma em comum para poder trabalhar e colocar as ideias, né, em prática. Sim. Open Hardware, né? Acho que ajudou muito nisso, né? Então evoluiu bastante depois disso. E aqui no Brasil está crescendo, né? Bastante. Nos últimos anos. Eu senti uma diferença bem grande. Um conceito de computação física que antes tinha uma lacuna que foi preenchida por isso, né? O que eu gosto do Arduino, eu não gosto dele tanto como hardware em si, mas o que eu gosto dele é que o Arduino é para essa geração de agora o que era o meu MSX para minha geração. Era aquela caixa preta cheia de maravilhas que você ia descobrindo conforme você ia aprendendo, e toda vez que você mexia naquilo você tinha uma sensação de descoberta, uma sensação de você estar desbravando uma tecnologia. Tá? É o fantástico mundo, né, do maker. E assim, sério, naquela época eu era só um garoto, e o que pode deixar mais um moleque feliz do que ele se achar o hacker, né? Sim. Desbravar o MSX era tão legal quanto é para essa molecada hoje desbravar o Arduino. Aprende conceitos de programação, aprende conceitos de hardware, aprende conceitos de lógica, coisas que vai levar para a vida inteira. Sim. Para finalizar, César, queria que você falasse um pouco dos dias aqui, né, dos encontros, né? Vocês têm 2 encontros por semana. Queria que você fizesse um convite aí, né, para o pessoal que quiser conhecer o espaço. Isso aí. A gente tem 2 encontros semanais, de terça e quinta. Terças, teoricamente, seria para a gente falar de Arduino, e a quinta-feira seria da tempestade cerebral, para a gente falar de vários assuntos, misturar as ideias. Mas isso é só um título. De terça a gente fala de todos os assuntos, e de quinta a gente também mexe com Arduino. Então são só títulos, acaba misturando. O pessoal é muito dinâmico, muito engajado. Mais de uma vez, alguém teve alguma dúvida de alguma coisa, alguém vai para a lousa e ajuda e explica. O Ricardo mesmo explicou pra gente fonte chaveada. A gente compartilha o conhecimento. Alguém sabe alguma coisa de... Por exemplo, eu sou engenheiro eletrônico, eu explico toda a parte de eletrônica pro pessoal. Só que eu não sou expert em software. Aí entra o Cezinha, entra o Pac-Man, sempre tem alguém com uma especialidade a mais que acaba complementando a dos outros. E a gente compartilha esse conhecimento, né? E a união dessas forças. Sim, que é a própria ideia mesmo, né? Do Makerspace. Ao mesmo tempo se diverte muito, dá muita risada. Porque como a gente só providencia o espaço, as coisas essenciais para a vida: água, luz e internet. As coisas essenciais para a vida foi melhor. E aí pra vida, as pessoas se reúnem
e acabam ficando amigas, e daí pra frente é o andar natural da coisa. Um monte de gente técnica e se tornando amigas, os projetos se combinam, as dúvidas são sanadas, é excelente. E o horário é das 7 até a hora que... Aproximadamente das 7 às 10, mas esse horário é bem flexível, pode vir mais cedo, não tem problema, porque aqui é onde a gente trabalha, a Cubic Blocks é o nosso local de trabalho, então a gente tá aqui o dia inteiro. Se quiser vir e ficar quietinho usando uma mesa o dia inteiro, não vai ter problema. Enfim, só que a gente só pode dar atenção mesmo nesse horário. É o horário que vocês estipularam para essa troca mesmo. Eu tenho que dar atenção para a empresa. Eu adoraria estar o dia inteiro no Makerspace, mas eu tenho que ter o horário para a empresa. Então a gente estipulou uma janela. Mas agora para esse ano, a gente está pensando em fazer algumas mudanças e logo logo a gente pretende colocar mais eventos nos outros dias para ter não só mais fluxo de gente, mas também para potencializar essa troca. Mas assim, sempre vai ser à noite, sempre vai ser no fim do dia. Beleza, César. Obrigado pela entrevista aí. Vou convidar o pessoal para vir conhecer o espaço. Legal. Valeu.